Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 7 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Amai, portanto, os vossos inimigos. Fazei bem a todos e emprestais sem esperar pagamento. Vossa recompensa, então, será muito grande e sereis filhos do Altíssimo, que é benevolente para com os ingratos e os maus. Lucas 6:35. Meta do mês: desenvolver o esquecimento das ofensas. A misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: procure cultivar a simplicidade no lar através da vivência, da compreensão e da paciência. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus compreensão e paciência no lar. Pensemos em Jesus. Amado Mestre Jesus, nós colocamos em tuas mãos o nosso lar, toda a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, os sobrinhos, os cunhados e também todos os nossos parentes. Que o seu amor envolva cada um de nós, para que consigamos trabalhar em nosso coração o perdão, o esquecimento das ofensas, desenvolvendo em nós a compreensão, a compaixão e a misericórdia. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, você é o nosso convidado para esse momento e a gente se prepara durante o dia todo para que, no período da noite, no momento do tratamento, consigamos ter mais êxito em nossa tarefa. Aqueles amigos que estão fazendo tratamento à distância, a gente sempre pede que entre um pouquinho mais cedo na plataforma Zoom, logo depois que o link é disponibilizado, ali para 15 para as 8. E aqueles que estão fazendo tratamento presencial também cheguem um pouquinho mais cedo para harmonizar, para sintonizar com Jesus. Meus amigos, amanhã nós estaremos em rota em todo o Brasil, ao movimento Concafras, até fora do Brasil, onde nós temos um centro espírita, nós estaremos fazendo a rota Paulo de Tarso. Então, nossa casa espírita irá amanhã para Nova Monte Verde, onde ficaremos lá por estarmos reativando o Centro Espírita Allan Kardec, dando força, condições, empoderando os participantes de lá na condução da casa espírita. Então, amanhã nós teremos uma reunião com todos os interessados lá de Nova Monte Verde, simpatizantes da doutrina espírita, aqueles que estão frequentando a casa Allan Kardec, para a gente conversar, um bate-papo sobre o centro espírita. E na sexta-feira nós realizaremos uma reunião pública, uma palestra especial, às 7 horas da noite. E durante o dia estaremos desenvolvendo diversas atividades de campanhas, visitando as casas, entregando mensagens, divulgando o Evangelho de Jesus. E nesse fim de semana, portanto, não teremos as atividades em nossa casa espírita, a evangelização no sábado, a escola de estudos espíritas. Então, todas as tarefas do fim de semana estão suspensas em nossa casa espírita, tá bom?
Na segunda-feira, nós retornaremos tudo normal. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Se eu os despedir em jejum para a casa deles, desfalecerão no caminho, pois alguns vieram de longe. Marcos, capítulo 8, versículo 3. Não falta. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas inferiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariavelmente preocupação em nutrir o espírito dos tutelados de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mais que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 124. Meus amigos, esta mensagem, o Emmanuel vem trazer para nós um conforto espiritual e um consolo aos nossos corações, quando ele nos diz que não falta alimento do céu às criaturas. Então, em todos os tempos, Jesus nos empoderou de seu evangelho para que pudéssemos ser pontos de referência para todos aqueles que estão desprovidos da alimentação. E aqui não é só da alimentação do corpo físico, mas da alimentação do espírito. Então, quantas vezes nós deixamos correr de maneira solta, sem comprometimento com o Evangelho do Cristo? Nós vamos ver que todas as pessoas, todas as criaturas da Terra
recebem o alimento vindo do céu. E aqui quero destacar um fato lá do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Edivaldo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando os espíritos reúnem na grande Amazônia brasileira e estrangeira, porque a Amazônia não é só no Brasil, né? Em todos os países divisores aqui do Brasil, na parte norte, nós temos então uma grande reunião dos espíritos antes da pandemia. E eles vieram esclarecer-nos, porque muitos de nós participaram dessa reunião durante o sono em que o corpo estava dormindo, mas o espírito compareceu a esta grande audiência. E ali é trazido espíritos generosos de outros orbes que vão auxiliar, queriam auxiliar todo o povo da Terra. Aqui na Amazônia teve essa reunião envolvendo os países da América do Sul, mas em outros locais também aconteceram quase ao mesmo instante essa reunião. Era uma reunião coordenada por Jesus. E muitos governantes também participaram deste momento. Então veja que lá na época de Moisés, quando estavam pelo deserto, Deus enviou o maná. Então, em todos os momentos, Deus envia o alimento material. Mas é muito importante nós percebermos que nós devemos abrir em nosso lar um posto de assistência espiritual. Mas como que eu vou abrir esse posto de assistência? Nós vamos instituir em nosso lar o culto do Evangelho no lar. E todas as vezes que nós instituirmos o culto do Evangelho no lar, nós estamos trazendo Jesus para nossa casa. E aí nós vamos despertando em nossos filhos, em nossos companheiros domésticos, nossos familiares, a vontade de auxiliar, a vontade de viver o Evangelho do Cristo. E aí o Evangelho do Cristo vai entrando em nós, vai fazendo parte de nós. E esse alimento vai ser constante na nossa vida. É por isso que nós devemos buscar sempre estar com Jesus, porque Ele sempre está conosco. Então, meus amigos, esse grande momento que nós estamos passando é o momento de nós repensarmos a nossa vida. É o momento de nós trabalharmos no nosso íntimo as verdades espirituais, as verdades morais. Não dá mais para a gente protelar essas decisões. É urgente. Vamos fazer prece? Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós agradecemos a todos os irmãos que não medem esforços para cuidar da nação brasileira, para cuidar de todos os habitantes da terra. Nós somos muito gratos, Jesus, por ter deixado aqui conosco espíritos valorosos como o Dr. Bezerra de Menezes, como o Ismael, que é o governador do Brasil, e tantos outros irmãos, Celina, a embaixatriz de Maria de Nazaré para o Brasil, irmãos tão dedicados ao bem, e tantos outros espíritos que velam por todos nós, que auxiliam-nos na caminhada do teu Evangelho. Amado Mestre Jesus, ampare todos aqueles que trabalham conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos
um bom dia. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquemos em paz.